vídeo de um canguru bonitinho, né? Não, você tá bem errado se você achar. Se você vê isso aqui, corre. Um homem na Austrália postou esse vídeo e simplesmente é ele brigando com um canguru porque esse canguru tava tentando matar o cachorro dele. Ele falou que percebeu que o cachorro dele tava desaparecido e foi aí que ele notou um canguru que tava usando mais suco do que simplesmente parado no rio, olhando pra ele com os braços embaixo da água do rio. E foi aí que ele percebeu o cachorro dele colocando a cabeça pra cima na superfície, tentando buscar ar e cuspindo água. O canguru estava simplesmente tentando afogar o cachorro dele. O que o canguru não sabia é que o cara era um ex-policial e professor de jiu-jitsu. O canguru dá um soco no celular dele, ele finalmente consegue pegar o celular de volta. Ele ainda teve a coragem de jogar água na cara do canguru antes de sair correndo. E a parte mais bizarra dessa história inteira é que cangurus afogando cachorros é uma técnica de sobrevivência que eles acabaram aprendendo com os anos por causa dos seus predadores. Então, se eles perceberem que tem um cachorro perseguindo eles, eles vão entrar no rio, num lugar em que eles acham que é fundo o suficiente para eles colocarem os dois braços embaixo d'água e vão tentar afogar o cachorro. Fortes desse jeito, se esse canguru quisesse, ele conseguia me afogar. Você já ouviu que se um jacaré estiver te perseguindo é pra você correr em zigue-zague pra ele não conseguir te pegar? Isso é mentira. Os jacarés, na verdade, não são tão inteligentes assim e também não são tão velozes. Então, se você só correr em linha reta e correr direito, vai ser bem mais eficiente do que você tentar correr em zigue-zague, se confundir inteiro, tropeçar e morrer. Esses aqui são alguns fatos que um dia podem salvar a sua vida. Se as suas roupas pegarem fogo, para de se mexer, porque quanto mais oxigênio tiver ali, mais vai alimentar o fogo. A melhor coisa que você pode fazer é se jogar no chão e rolar pra tentar apagar o fogo enquanto você espera por ajuda. Se algum dia você estiver perdido no oceano, flutue nas suas costas pra salvar energia. Isso também permite que você guarde o máximo de calor possível. E aí, use qualquer objeto refletivo que você tiver pra pedir ajuda. Se tiver algum avião passando ou algum helicóptero, eles vão ver com mais facilidade. Estudos mostraram que pessoas nascidas com meses de 30 dias são normalmente mais preguiçosas. Se algum dia você vê ondas quadradas no oceano, saia da água imediatamente. Isso é um fenômeno que acontece quando as ondas vão de lados contrários e acabam se cruzando. Essas são correntes muito poderosas que vão te puxar pra parte mais funda do mar sem que você nem perceba. E as chances de você se afogar são bem altas. Como é que eu não sabia da existência dessa cidade? É literalmente o que você imaginaria pensando numa cidade futurista. Ela se chama Chongqing, fica na China e é a cidade mais populosa do mundo. Ela tem 30 milhões de habitantes e a sua arquitetura mistura a arquitetura tradicional chinesa com uma arquitetura extremamente futurista. Extremamente futurista mesmo, tem literalmente trens passando por dentro de prédios. A cidade é cheia de luzes neon que parecem que saíram de cyberpunk. Ela tem ruas que parecem ruas normais e na verdade são o 12º andar de prédios. Como que isso funciona? Várias das lojas funcionam 24 horas por dia, ou seja, dá pra ter uma vida noturna bem de boa. E ela também é uma cidade extremamente segura. Essa cidade parece que combina literalmente a parte mais tradicional e histórica da China com a parte mais tecnológica, que é o que a gente conhece hoje. E, gente, 30 milhões de pessoas moram lá. Se eu já acho São Paulo complicado, imagina 30 milhões de pessoas. Honestamente, eu não sei como que eu nunca tinha ouvido falar desse lugar antes, mas eu quero muito visitar. Se você gosta desse tipo de vídeo e conhecer coisas novas todos os dias, não esquece de me seguir pra mais, dar um like nesse vídeo e mandar esse vídeo pra mais uma pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. No filme Malévola, eles precisavam de uma criança pra fazer essa cena, mas todas as crianças tinham muito medo da Angelina Jolie com essa maquiagem. Por causa disso, a única criança que não chorava fazendo essa cena era a própria filha dela. Por isso, nessa cena, ela nem tá atuando, é só uma criança brincando com a própria mãe. Em Harry Potter, quando o Malfoy impede o amigo dele de bater palma quando a Grifinória ganha, eles, na verdade, não estavam atuando. Esse ator, na verdade, não era pra estar batendo palma mesmo, e aí eles se ajudaram. Só que acabou encaixando tão bem no personagem que eles mantiveram na versão final. No filme Coringa, essa cena tão icônica não foi planejada. Um dia no set, quando eles estavam gravando essa cena, Joaquin Phoenix ouviu a trilha sonora do filme pela primeira vez. Essa única lágrima que caiu do olho dele foi a reação genuína dele de ouvir a música pela primeira vez. No filme Os Goonies, o diretor queria uma reação genuína das crianças quando elas vissem o navio pela primeira vez. Por causa disso, eles só viram o navio a primeira vez gravando a cena. Só que eles acabaram xingando quando eles gravaram, então eles precisaram gravar outra vez. Nessa cena de Titanic, quando Cal e Rose estão brigando, virar a mesa não fazia parte dela. O ator Billy improvisou essa parte, então a reação de surpresa da Kate é bem genuína. O ator Luke Perry de Riverdale acabou falecendo durante a gravação da série. Então na série, durante a cena do velório dele, a reação dos atores é genuína, porque o amigo deles tinha falecido na vida real. O Omegle acabou de morrer. Se você tá na internet há pelo menos um tempo, você conhece o Omegle. Ele era um site que permitia que você falasse com estranhos. Ele foi criado em 2009 e oficialmente fechou hoje. Se você entrar no site agora, tudo que você vai ver vai ser esse texto e essa lápide aqui. E você vai encontrar esse texto aqui escrito pelo fundador do Omegle. No final desse vídeo eu vou colocar ele inteiro traduzido se você quiser ler. Mas basicamente ele fala sobre como ele criou o Omegle quando ele tinha 18 anos e ainda morava na casa dos pais dele. Ele inicialmente criou o site para que pessoas do mundo inteiro pudessem se conectar mesmo sem se conhecer. Mas ele também disse que é a obrigação dele como um bom samaritano para encontrar medidas para ter segurança e evitar crimes no site. Porque se você conhece esse site, você sabe que muita coisa bizarra acontecia por lá. Disse que o estresse de lidar com tudo que acontecia no Omegle e lutar contra a maneira errada que as pessoas estavam usando o site
era demais pra ele. Ele disse: operar o Omegle não é financeiramente ou psicologicamente sustentável pra mim. Honestamente, eu não quero ter um ataque cardíaco aos 30 anos de idade. Continua o texto falando que a batalha do Omegle acabou e que eles perderam essa luta e que ele oficialmente perdeu toda a fé que ele tinha na internet. Agradecendo todo mundo que usou o Omegle pra coisas boas e pede desculpa que ele não conseguiu ser forte o suficiente pra continuar lutando. E esse aqui é basicamente o texto inteiro traduzido. Se vocês quiserem ler, podem pausar. Ô, gente, mas vocês não têm noção do quanto eu queria que isso fosse mentira. Com todo respeito, eu tenho muito ódio de quem glamorizou. Ai, eu sou baixinha. Gente, vocês não têm noção do que é ter essa altura. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu passo por eu ter 1,48. E realmente não é mentira, essa sou eu e a planta. Pra eu trocar a temperatura do meu chuveiro, só em cima da banheira. Olha a altura. 99% das minhas calças tem essa barra aqui cortada. Que é estilosinho quando é em uma calça. Mas quando é em todas, porque simplesmente nenhuma calça que você comprar nas lojas vai servir direito, fica meio chato. Show, eu não consigo ver nada. E se vocês acham que as pessoas olham e falam: ai, coitada, fica na frente. Não. No The Town, um cara de 2 metros de altura entrou na minha frente empurrando eu e minha amiga e ele só saiu quando a minha amiga beliscou ele. A gente quase saiu no soco com um homem de 2 metros. E ainda assim, se tiver uma pessoa com mais de 1,50 na sua frente, você não vai enxergar. E no meu caso, com a minha altura, eu não enxergo nem o telão. Você paga o preço do ingresso pra nem ver o artigo. Fora que, por exemplo, vestido. Se por algum motivo você quiser usar um vestido, uma saia mais curta, não dá. Porque são roupas pensadas pra pessoas que têm pernas maiores do que 2 centímetros. Isso aqui tinha tudo pra ser um vestidão de festa. Fica o quê? No meu joelho. Todas as minhas calças que por algum motivo não dá pra arrumar, ou eu não tive tempo de arrumar a barra, ficam assim. E isso aqui suja e fica... rasga. Tá tudo rasgado já, não consigo nem usar fora de... Só pra finalizar, mas isso é um problema completamente meu, eu morava num país que só tem gente alta. A altura média é 1,75. Primeiro que todo mundo me encarava na rua como se fosse um alien. Segundo que na balada eu não enxergava nada. Mas eu tinha desculpa pra passar a balada inteira assim, em cima de coisas. A ordem do seu nascimento determina quem você é. Calma, fica nesse vídeo até o final, principalmente se você tem irmão. Uma pesquisa foi feita pra basicamente determinar quem é o irmão superior e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Começando com o irmão mais velho. Essa pesquisa mostrou que esses irmãos costumam ser o irmão com o maior QI. Além disso, essas pessoas têm uma tendência maior a ter empregos que vão pagar mais de 100 mil dólares por ano. Um dos motivos pelos quais eles acham que isso acontece é porque os pais gastam mais tempo lendo e explicando coisas para os filhos que nascem primeiro. O que explica tudo isso e o fato de que eles também têm notas melhores. Mas também são pessoas que costumam ter uma consequência maior nas coisas erradas que elas fazem, porque eles são punidos mais pelos pais. Também são pessoas que costumam ser mais socialmente e emocionalmente estáveis, extrovertidos e pessoas que têm uma tendência maior a tomar iniciativa para fazer as coisas. E traduzindo isso em carreira, são pessoas que costumam ter uma habilidade maior para serem líderes. 91% dos astronautas, 53% dos presidentes americanos e 80% dos estudantes de Harvard são filhos mais velhos, ou filhos únicos. Eles descobriram que as pessoas mais mandonas são as pessoas que nasceram primeiro e normalmente as mulheres, mas também são as pessoas que costumam ter uma chance maior de serem obesas, acima do peso e terem pressão alta. E na parte 2 a gente vai falar sobre os irmãos do meio. Cara, eu tô com uma pizza enorme embaixo do braço, mas eu passei desodorante hoje de manhã, não sei mais o que fazer. Cara, você provavelmente tá usando seu desodorante do jeito errado. O jeito certo de usar desodorante é aplicar na noite anterior, tá escrito na maioria das embalagens. E por acaso você tem algum hack pra quando eu esquecer meu desodorante? Algum dia você esquecer seu desodorante em casa e achar que tá fedendo, você pode passar um pouquinho de álcool gel e isso vai matar as bactérias que fazem você feder. Cara, eu tô com soluço faz tipo 3 dias. Sério que você tá com soluço? Eu nem percebi. Tampa seus ouvidos. Por quê? E bebe água. O quê? Bebe água. Ah, tá. E aí? Como é que resolveu? É claro que resolveu, eu vi no vídeo da Juliana Mafra. Cara, eu tô muito chateada com ela, mas eu não vou conseguir conversar com ela sem chorar. E eu não quero chorar na frente dela, eu acho que eu não vou falar nada. Você pode meio que se forçar a não chorar, é só você forçar na sua respiração e no seu movimento de piscar os olhos. E provavelmente você não vai chorar. Mas e se eu começar a sentir que eu vou chorar sim? Aí é só você colocar a cabeça um pouco pra cima e apertar essa parte aqui do seu nariz. Por que ninguém nunca me falou isso? Tem resolvido muitos problemas. É só seguir a Juliana Mafra em todas as redes sociais, e aí você vai saber desse tipo de coisa. Acho que uma das coisas mais insanas que eu já aprendi é que se os aliens realmente existem,
ainda. Os homens estão sendo extintos. Uma pesquisa recente mostrou que o cromossomo Y, que basicamente define homens biológicos, está desaparecendo. E agora os cientistas estão meio divididos sobre se isso significa que os homens estão desaparecendo ou o quê. Basicamente, no DNA, o que define se uma pessoa é homem ou mulher são esses cromossomos. Uma mulher vai ter o cromossomo X e X, enquanto o homem vai ter o cromossomo X e Y. Ou seja, o cromossomo Y é o que condiciona alguém a ser homem, biologicamente. Os cientistas começaram a perceber uma tendência desse DNA começar a meio que desaparecer e uma possibilidade dele sumir do nosso DNA em mais ou menos 5 milhões de anos. Se isso realmente acontecer, o que significaria que os homens começariam a estar em extinção, isso obviamente geraria várias questões no mundo, como um problema de fertilidade, o que faria a população humana decair pra caramba, fazendo com que a gente fosse extinto, basicamente. Mas outros pesquisadores acham que isso não vai ser um problema. Alguns acham que a gente vai simplesmente mudar o cromossomo que vai definir o que é um homem e o que não é, e é basicamente o que outras espécies fizeram. O que vocês acham que vai acontecer? Eu descobri que tem como assistir todos os filmes da Pixar em ordem cronológica. Começa com o Bom Dinossauro, que acontece 66 milhões de anos atrás. Depois, Idade Média, Valente. Depois disso, você vai pra Luca, que se passa em 1950, aproximadamente. Depois disso, você vai direto pra Os Incríveis 1 e 2, os dois filmes. Agora a gente vai direto pros anos 90 com Lightyear. Esse é um filme que acontece no universo da Pixar e que é o filme que faz o Andy querer comprar o Buzz Lightyear, que faz com que Toy Story aconteça. Aí você vê Toy Story, que é o primeiro filme que a Pixar já fez. Aí você vê o 1 e 2, depois vai pra Red, que se passa em 2002. Depois, Procurando Nemo e Procurando Dory. E aí, pulando lá pra 2007, a gente vai pra Ratatouille, que é confirmado que se passa nesse ano. E aí vem Toy Story 3, 4 e Up. Depois, Divertidamente e Viva, Viver é uma Festa. E aí você assiste Soul, e depois disso é aí que fica meio bizarro. Porque aí a gente pula 100 anos e vai assistir Carros. Porque em Carros já não tem nenhum humano na Terra, ou seja, a gente foi extinto. Depois de Carros 1, 2 e 3, os humanos voltam. E é claro, WALL-E. Depois de WALL-E, a gente pula 90 anos e Vida de Inseto. Depois a gente pula mais tempo e vai pro Mundo dos Monstros e assiste Dois Irmãos. E ainda no Mundo dos Monstros, Universidade dos Monstros e depois Monstros S.A. E aí você deve estar se perguntando, por que esse é o último filme sendo que a Boo é uma humana criança? A teoria da Pixar diz que as portas viajam no tempo. E com isso a gente termina em Elemental. Se você vê esse bicho aqui, nunca faça isso. A menos que você queira virar hashtag de Twitter. Isso aqui parece só uma abelha gigante, né? Não, é muito pior. É literalmente a morte com asas. Ela se chama Vespa Gigante Asiática. Ela vai te perseguir de manhã e de noite ela vai ser dona da sua família, do seu cachorro e da sua casa. Por que eu tô tão preocupada com o bem-estar desse ser humano aqui? Pra além do tamanho gigantesco, que já é muito assustador, elas têm memória fotográfica. O queridão aqui fez o favor de capturar uma dessas em um copo transparente. Parece que a pessoa quer conhecer os próprios ancestrais. Esse ferrão é gigantesco e ele faz justiça. Existem relatos de que uma ferroada desse bicho aqui é mais ou menos a sensação de você ser queimado com ferro quente. E para além desse ferrão dolorido, elas conseguem soltar o veneno delas em formato de spray. Ou seja, para te danificar, te machucar, elas não precisam nem encostar em você. Elas conseguem voar a mais de 40 km por hora. Isso é mais que o Usain Bolt. Ou seja, se uma dessas voar correndo de você, você desiste e reza. Sabe o que elas fazem para entretenimento? Elas invadem colmeias de abelha, que, diga-se de passagem, são muito menores do que ela. E óbvio, elas destroem tudo que tá ali dentro, né? Porque o que mais elas iam fazer?